E aí vou trazer um tema agora para vocês, que é o seguinte: quem tem bichinho de estimação sabe muito bem do que eu vou falar agora. Aliás, deixa eu mandar um beijo para Cristiane, Adriana, Luciano, que tem ali os bichinhos de estimação e sabem do que a gente vai conversar agora. Quando eles morrem, a gente é tomado por uma dor que muitas vezes não é nem considerada por algumas pessoas que não entendem muito, que não compreendem. Mas essa dor de perder um bichinho de estimação, ela precisa ser levada em conta. Por quê? É sobre esse sentimento e, claro, como superar essa dor, a nossa conversa a partir de agora com a psicóloga e também veterinária Cíntia Rezende, que está aqui com a gente agora, né? Cíntia, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Pois é, quando a gente tratou desse assunto, porque muita gente não leva em conta, né? Muita gente não leva a sério essa dor que invade, porque é companhia, já é provado que essa companhia faz muito bem, né? E como lidar com essa dor? Então, Mônica, culturalmente a gente já tem dificuldades de falar sobre luto e morte, né? Então, e muitas vezes, assim, a sociedade ela quer escolher até por quem a gente deve ficar enlutado. Então, o luto por pet, ele é considerado um luto não reconhecido. E quando a gente fala em luto por pet, a gente tem que pensar em dois grupos. Primeiro, a gente pensa no tutor, né, na família desse animal. E também a gente tem o luto do médico veterinário, que também é um luto que não é, muitas vezes, considerado nem mesmo pelo profissional. Então, eu acho que é um espaço muito importante para a gente estar pensando isso, porque tem um vínculo muito grande, né, hoje com as famílias, com os animais. E as pessoas, muitas vezes, elas chegam até mim porque não encontram um lugar onde elas possam falar sobre essa dor. Porque, às vezes, até o familiar fala frases que, às vezes, machuca a pessoa. Né? Ah, mas você está chorando por causa de um cachorro? Ah, mas era só um bichinho. Um bichinho. Adota outro, né? Como se fosse um objeto. E não. Né? Era um membro da família, considerado um filho. Então, esse luto ele precisa ser validado. Como que a gente quebra? Porque, de certa forma, é um preconceito e uma desinformação. Como que a gente quebra isso? Através de uma psicoeducação, né? Igual essa oportunidade que o seu programa está dando. Acho que a gente tem que falar sobre isso, porque as pessoas, elas ainda desconhecem isso, né? E através dessa psicoeducação a gente pode tá validando. Quando a pessoa chega, né? Você saber escutar, saber ouvir, não recriminar. Entender o choro, porque a gente chora. Sim, né? Sim, tem que chorar. Né? Você não pode negar esse sentimento. É muito importante, até para a elaboração desse luto, que você viva esse luto, que você não negue esse luto. E aí, às vezes, fica difícil, por exemplo, chorar, porque você vai ser criticado, infelizmente, a desinformação, e a gente vai quebrar isso aqui agora. Lidar com os objetos, os brinquedos, as fotos. Como o passo a passo para ir lidando com essa ausência? Então, essa é até uma dúvida bem frequente, assim, dos tutores, né? E agora, o que eu faço, né, com a caminha, com a coleira? Eu sempre falo assim, na dúvida, deixa ali, né? Não faça nada, porque tem tutor que às vezes vai assim, né? Junta tudo e doa, depois arrepende. Então, deixa ali, né, com o tempo, você vai fazendo o que você dá conta. Né? A caminha fica naquele cantinho, se naquele momento você não dá conta de tirar, você quer deixar a caminha ali? Deixa a caminha ali. Depois, com o tempo, a hora que você estiver melhor, já estiver, né, mais forte, vamos dizer assim, e aí você vai pensando o que você vai fazer. E eu sempre sugiro para a pessoa fazer uma caixinha de lembrança, uma caixinha de memória. Então, ela pega alguns objetos e guarda num lugar, né, num cômodo da casa, e para ela ir lá naquela caixinha quando ela tiver aquele momento assim de saudade, de quiser matar a saudade, então ela vai lá e pega esses objetos. Isso, né, Cíntia? Para as crianças, para os adultos, eu já perdi, tem vários amigos que já perderam os bichinhos ali, ou pela idade ou por alguma doença repentina. Para as crianças também é a mesma intensidade? Sim. Como é que fica para elas esse luto? Sim, é a mesma intensidade, e um fator bem importante é que quando o bichinho de estimação morrer, é esse termo que você tem que usar com a criança. Não pode ficar fantasiando muito. Num primeiro momento, você senta e conversa, e você tem que falar a palavra morte, porque isso é muito importante para a criança, né? E depois você vai criando, né, uma situação de acordo com que você acredita, né, com aquela criança, alguma
história, também alguma memória, construindo memórias com essa criança. Mas é muito importante que fique claro para ela que o animalzinho de estimação, ele morreu, né? Que ele não vai voltar ali fisicamente, que agora é só na memória e na construção dessas lembranças. Quando uma pessoa queridíssima nossa morre, cada pessoa tem um tempo, né? Você que é especialista em luto, cada pessoa tem um tempo. Quando se trata do bichinho de estimação, isso também é preciso ser considerado, quer dizer, aí vem aquela máxima novamente, mas você está ainda triste porque o seu doguinho, até hoje. E é preciso também respeitar. Sim. E acontece isso também, a pessoa leva um tempo, um mês, 2 meses, enfim. Na verdade, assim, não tem um tempo exato, né, para a pessoa viver o luto. Igual você falou, é bem individual, cada um tem um processo, né? Um fator muito importante que a gente tem que considerar é quando a pessoa, a partir do luto, ela não consegue mais exercer as funções que antes ela exercia. Então, ela para de trabalhar, começa a ter problemas nos relacionamentos, com os amigos, em casa. Então, isso é um fator que a gente tem que trabalhar, né? Para essa pessoa, ela ir aos poucos retornando à sua rotina. E aí, no caso, você falou no começo da nossa conversa, a questão de adotar. E a gente sabe o quanto nós temos bichinhos que foram abandonados e que precisam ser adotados. Qual é o momento certo para, de repente, trazer uma nova companhia para dentro de casa? Um gato, um cachorro? Essa também é uma pergunta muito comum, assim, porque muitas vezes os tutores, eles adotam bem rápido. A média, assim, dos meus pacientes, dentro de 1 mês, eles já adotam, né? E, igual eu disse, isso tem que fazer sentido, né? Porque, por exemplo, tem parentes que quando o animal morre, ele vai lá e dá de presente um novo bichinho de estimação. Só que, como o tutor ainda está enlutado, ele não consegue se vincular com esse animal. Então, se você quer dar de presente, é bom você conversar com essa pessoa. Você tem interesse, né? Você quer ter outro, porque tem que ser no momento que a pessoa esteja preparada, porque senão pode ser um fator complicador para ela. A gente sabe, eu já fiz nesse meu tempo de jornalista, sabe, Cíntia, eu já fiz algumas matérias que mostram como ter um bichinho de estimação, ou seja, em casa, ou ter o contato com um bichinho, o quanto isso faz bem para a nossa alma. Para quem ainda desconhece, por quê que é tão importante? Por que pode fazer diferença na nossa vida? Então, é a questão do vínculo, né? Nós precisamos, assim, de ter essa convivência, né? Esse desejo de sentir amado, de ter né, alguém ali, ou um bichinho de estimação. E daí vem essa necessidade, né? Olha só para a gente encerrar, a Dalila, aliás, essa amiga nossa falou, Mônica, eu perdi minha cachorrinha, a cadelinha dela chamava Dalila, faz 1 mês. Até hoje me lembro dela e é muito doído. Tá tudo certo, tem que viver isso, né, Cíntia? Tem que viver isso. Tem que viver isso. E a gente fez questão de trazer com a sugestão aqui da Cíntia Rezende, que é psicóloga e veterinária, que já é, né, uma pessoa que tem esse amor e que trouxe um detalhe que eu também não sabia, esse vínculo do veterinário, né? Sim. É importante levar em conta esse luto de vocês também. Muito importante, muito importante. Eu falo que o veterinário, ele muitas vezes fica enlutado antes do tutor. Porque sabe, né? Porque sabe, pega os exames, né, tem o diagnóstico, e então precisa ser validado e trabalhado também esse luto. Validado a emoção, né? O que se sente e, principalmente, vamos dar um basta em preconceitos, né? Isso. Cíntia, obrigada, adorei te receber aqui. Eu que agradeço. Viu?